Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e hoje a gente vai falar sobre Aquaman. Criado em 1941 por Mort Weisinger e Paul Norris, Aquaman é um dos heróis mais populares da DC e também um dos mais subestimados. Infelizmente, muitas pessoas ainda associam os poderes do Aquaman em somente falar com os peixes. Mas, diferente disso, Arthur Curry é muito mais poderoso do que você imagina. De acordo com a história original, Arthur Curry, o Aquaman, é filho de Atlana, uma princesa do reino subaquático de Atlântida, que foi banida por fazer visitas constantes à superfície, em especial ao guardião de um farol chamado Tom Curry. Eles se conheceram durante uma noite de tempestade, quando Tom viu Atlana inanimada no mar. O Tom salvou Atlana, levou ao seu farol, lhe providenciou abrigo e comida. Com o passar do tempo, ambos acabaram se apaixonando e teve como fruto desse relacionamento o nascimento de Arthur Curry. O pai de Arthur sabia que existiam coisas sobre a origem da sua esposa que ele desconhecia, contudo nunca pressionou e sempre tentou ignorar o passado de Atlana. Porém, quando Arthur completou 2 anos, Tom encontrou seu filho submerso na água brincando como se estivesse na superfície, algo totalmente incomum. Só depois de vários anos é que Tom e Arthur descobriram a verdade sobre a origem de Atlana. Antes da sua morte, ela revelou que era natural do reino de Atlântida e que Arthur tinha herdado a sua capacidade de respirar debaixo d'água, assim como a de falar com toda a vida marinha. Após a morte de Atlana, Tom prometeu que iria treinar Arthur fisicamente e psicologicamente para que ele conseguisse controlar todos os seus poderes. E com o passar dos anos, Arthur foi ficando cada vez mais poderoso e cada vez mais forte, até o ponto em que estava preparado para viajar até Atlântida. Tom sempre apoiou seu filho, dizendo que um dia ele seria o salvador dos oceanos, o rei dos 7 mares, uma profecia que acabou se realizando. Depois da morte de seu pai, Arthur decidiu abandonar o farol que serviu de casa durante toda a sua vida e aventurou-se nos oceanos em busca do seu verdadeiro destino e da sua origem. A sua chegada no reino de Atlântida foi muito polêmica e conturbada. Nem todos aceitaram facilmente a origem de Arthur, afinal de contas, o seu sangue não era 100% de Atlântida. Mas, passado alguns anos e depois de ter adquirido alguns rivais, Arthur foi coroado o rei do local graças ao apoio dos muitos apoiantes que ganhou. Ele casou com Mira, uma lindíssima habitante de Shebel, uma espécie de realidade subaquática paralela. O seu principal rival é o Arraia Negra, um cara que abandonou a sua vida como caçador de tesouros para vingar a morte de seu pai. Curiosamente, o pai deste vilão foi o responsável pela morte do pai do Aquaman. O pai do Arraia Negra acabou sendo morto pelo Aquaman, que enfurecido perseguiu após ele ter assassinado o seu pai. A história dos dois está coberta de sangue e vingança, tornando a relação destes dois personagens uma das mais violentas e vingativas dos quadrinhos. Assim como Batman tem o Robin, o Aquaman também tem um fiel escudeiro. O seu nome é Aqualad, e da mesma forma que o Aquaman, ele foi acolhido em Atlântida após ter passado toda a sua infância na superfície. Bom, e depois de toda essa breve história, vamos falar sobre a sua adaptação para o cinema. E Aquaman é o futuro filme baseado no personagem homônimo da DC Comics e distribuído pela Warner Bros. E será o 6º filme do universo da DC. Ele está sendo dirigido pelo James Wan, com o roteiro de Will Bell, a partir de uma história de Wan e Geoff Johns. O elenco tem o Jason Momoa, Amber Heard, tem Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e vários outros atores que eu não consigo falar o nome agora. O diretor James Wan já deu algumas entrevistas e já nos revelou algumas coisas bem significativas a respeito desse filme, como, por exemplo, será uma história de herói um pouco mais tradicional que o normal. Ele também disse que a Liga da Justiça foi apenas uma semana na vida de Arthur Curry,
Em Aquaman você vai ver como a sua família se conheceu e o que aconteceu com eles. E também como o pobre menino foi criado e como aprendeu a lidar com seus poderes, além de nunca ser aceito socialmente. E depois ter se tornado esse homem que derruba paredes. Ou seja, outra história de origem. Mas tudo bem, porque isso é muito bom, a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre Aquaman e acho que é uma história muito interessante de se contar. E o diretor parece que está muito animado com essa produção. Ele chegou a publicar uma imagem referente ao Aquaman. A imagem mostra um close da armadura de um atlanteano com uma imagem de lula talhada nele. Mas o destaque da imagem é um gancho localizado à esquerda da foto. Para quem conhece a história do rei da Atlântida, sabe que ele perdeu a mão, sendo substituída por um gancho. E a inclusão dessa espécie de arma na foto pode acender umas teorias na nossa cabeça de que o personagem, por exemplo, pode perder a mão no filme. Mas antes de qualquer especulação a respeito, o diretor já disse que não tem nada a ver. Mas a gente pode esperar por qualquer coisa, né? Não significa que ele possa perder a mão sim e que coincidentemente, aquele gancho está na foto, mas não queria dizer nada. Tudo bem, a gente aceita. Bom, também foi feito um teste de exibição para algumas pessoas e o legal é que muitas dessas pessoas gostaram muito, aprovaram o filme. Algumas até disseram que o filme é fantástico. E olha, eu não duvido disso. Vamos fazer uma breve reflexão desse filme a partir do diretor? O James Wan é um diretor de gênero como suspense, terror sobrenatural. Ele tá sempre lidando com elementos que tornam o filme mais sombrio e obscuro. Tramas que contêm muitos mistérios, drama, violência. E é até engraçado você procurar filmes do James Wan na Google, por exemplo, e aparecer aquele tanto de filme de terror com aquelas capas todas padronizadas e o Aquaman ali destoando daquilo tudo. Mas eu acho que foi uma escolha inovadora. É um dos meus diretores favoritos e acredito que James Wan tem a bagagem e a responsabilidade necessária para contar essa trágica e forte história de origem. Ele trabalha muito bem com movimentação de câmera, é super criativo em seus planos, sabe compor da melhor forma uma cena que é capaz de extrair do público sensações e sentimentos exatamente como ele tinha imaginado. Eu acho que a DC pode retornar com aquele clima sombrio que ela sempre teve e que é tão único, que faz a gente emergir num universo tão próprio. E eu já disse várias vezes que eu gosto muito do universo da DC, porque são filmes que me lembram muito filmes noir, um pouco expressionista, por ter uma história bem séria. O filme tem uma história que é levada a sério, mesmo com um herói fantasiado lutando contra um vilão. Os personagens sempre foram profundos psicologicamente, fazendo a gente se identificar muito mais. E a mistura que esses filmes faziam com o sarcasmo e o terror, o cômico louco e a violência, sempre foram combinações que davam muito certo. Eu falei como se fosse o passado, os filmes faziam, os filmes eram, é porque eu acredito que na Liga da Justiça esse tom sombrio se desfez de certa forma. Foi um filme bom, mas eu acho que eles perderam um pouco da identidade da DC. Eu acho que o James Wan pode retomar esse aspecto tão singular que compõe os filmes adaptados da DC. Bom, e Aquaman está previsto para 21 de dezembro desse ano e a gente vai acompanhando mais informações, a gente vai colocando tudo aqui no canal. Quando vier os trailers, vamos comentar os trailers e acompanhe a gente. Até a próxima!